Olá, boa noite. Bem-vindo à noite informativa, a edição de sexta-feira. Cá estamos nós para iniciarmos este programa nesta parte dedicada à análise. Junta-se a nós, até este momento, António Frangulos, que vai analisar os temas que trazemos hoje. Vamos falar, portanto, da retomada do diálogo político. Também vamos olhar para a visita do Presidente da República à província de Tete. Muito bem, vamos começar aqui com o meu convidado António Frangulos. Muito boa noite, obrigado pela presença na noite informativa. A Comissão Mista para o Diálogo Político entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder Nama Fonseca da Câmara realizou esta semana a primeira reunião de trabalho. As duas partes disseram que foi um encontro cordial. O que podemos esperar exatamente dos próximos encontros? Boa noite, mais uma vez. Eu agradeço o convite para aqui estar presente. Dizer mais uma vez, dar parabéns ao Presidente da República pela iniciativa. Oxalá que desta vez surta efeitos positivos. E, como eu dizia até no último comentário, eu acredito que esta primeira parte do diálogo tem, de certeza, objetivos muito claros, que é encontrar, em primeiro lugar, a agenda, encontrar os mecanismos, os processos por que se deve guiar o encontro, digamos que cimeiro entre o Presidente da República e o Presidente da RENAM, creio eu, porque só esse encontro é que promete encontrar, digamos que, decisões conducentes a uma paz verdadeira. E estou em crer que se não houver, digamos que, forças obstrutoras, eles vão encontrar, de facto, caminhos que conduzam à cimeira dos dois chefes de Estado. E não me lembro bem, mas quero acreditar que nenhum dos elementos que compunham as delegações anteriores, e sobremaneira a delegação do governo, não é? Compõe esta última delegação do governo, porque saiu-se muito mal perante os que foram acompanhando aquelas 100 e tal rondas, né? Saíram-se muito mal, tanto o chefe como o seu vice. Quer dizer, aquilo parecia mais uma manobra dilatória e até com outros interesses, porque parece que tem pocket. E já se falava nos corredores que aquilo é mais para poder encher a mula, como sou dizer, tanto na linguagem corriqueira. E havia uma dose de arrogância quando apareciam para dar os seus briefings do que estava a acontecer lá dentro. E devo lhe dizer com toda a franqueza que ninguém estava a gostar, sobretudo da parte de quem devia, não é, ser exemplo, pelo menos em termos de sinais de vontade, sinais de boa fé, né? Sinais de que de facto está preocupado com o clima que se estava a viver e que se pretendia atingir uma paz o mais breve possível. E é o que nós vimos. Então, não tendo nenhum daqueles elementos que saíram muito mal na fotografia, famigerados mesmo, então a dúvida favorece ao réu neste caso. E o réu são eles, vão, portanto, trabalhar no assunto, favorece-lhes, não é? No sentido de que o
o povo deposita neles, nesta primeira fase, toda a confiança no sentido de eles conseguirem os intentos, os objetivos, porque eles foram indicados conducentes, esses objetivos, como dizia, à cimeira dos dois chefes, né? De um lado o Presidente da República, do outro lado o Presidente do movimento da RENAM. E a RENAM, quando houve portanto, este encontro, esta comissão mista composta por elementos do governo e da RENAM, a RENAM, por outro lado, fazia também uma conferência de imprensa, através do seu porta-voz, a dizer, pediu os ataques portanto, das forças de defesa, a cessação, assim que é, dos ataques das forças de defesa e segurança no centro do país, para dar espaço ao seu líder para se concentrar no diálogo político. Como é que olha para estes pronunciamentos da RENAM, numa altura em que temos este encontro, esta comissão mista para preparar aquilo que vai ser o diálogo, a retomada do diálogo político? Bom, em situações desta natureza, este ping-pong é muito natural. Nós vemos até do lado da RENAM uma multiplicação e intensificação, digamos que, dos ataques, não é? A vários objetos econômicos, a pessoas, etc, etc. E isto é natural porque assim se movem todas as guerras, que é para ver se chega à mesa de conversações com alguma, digamos, vantagem, quer dizer, uma pressão, não é? Para poder vincar os seus pontos quando chegar a hora de discutir. E alguém de entre eles, mas neste caso concreto, o governo deve dar sinais, porque uma coisa é certa, nós podemos estar a pensar que os atos são avaliados com o mesmo peso e tonalidade dos atos da RENAM e os atos do governo. Mas, no fim do dia, não. Os atos do governo até é exigível que sejam mais responsáveis. Nós vemos um pouco por todo lado, quando se presume que aqueles corpos atirados no mato tenha sido o governo a fazer, quando se presume que aquela tentativa de assassinato tenha sido o governo a dar ordens. É só vermos que o peso político, o capital político, quer dizer, no sentido de um lado é positivo, do outro lado é negativo, é diferente quando se trata do outro lado. Daí que não é minha opinião, mas é um entendimento que se há alguém que tem de tomar uma iniciativa de declarar uma trégua, né? Ou de propor uma trégua, quem pode declarar até pode ser o beligerante do outro lado, mas propor uma trégua não é concretamente minorar-se, minimizar-se, porque há um pouco isto. Não, nós somos o Estado. Desculpe que esta gripe é resistente. Nós somos o Estado, nós não podemos nos ridicularizar. Não, nós não podemos olhar para nós. Nós temos que olhar quem está a sofrer com esses atos. É que se de facto se implantar, se inocular esta consciência naqueles que têm, portanto, o poder de decisão, ou o poder mesmo de iniciativa de propor isto ou aquilo, eu penso que muita coisa pode ficar resolvida, porque nós estamos a assistir todos os dias, os autocarros são atacados com pessoas e bens lá dentro, e cada vez que se encosta o micro
televisão ou rádio, nós conseguimos ouvir que aquelas populações nem sequer se dão tempo de julgar quem seja. Se quiser julgar, julga os dois. O presidente da República e o presidente da RENAM, nós achamos que devem sentar. Quer dizer, esta é uma opinião unânime. Isto é uma consciência que se criou. E isto aqui tem de preocupar os políticos. Os políticos não podem ficar completamente a leste disto, insensíveis. Não, tem que preocupar os políticos, porque no fim do dia é a esses indivíduos e a todos aqueles que fazem um véu em volta deles muito maior, a quem se vai pedir o voto, a quem se vai pedir para poder aumentar a produção. É a esses indivíduos que se vai pedir isto, mais isto, para que este país dê passos. Então, quando estas mesmas pessoas gritam, os políticos não podem fazer ouvidos de mercador. Nós, se formos a fazer uma retrospectiva, mesmo aquela, acho que foi 2013, ou lá que foi, aquele conflito foi 2013, 14, nós vamos encontrar que o tom é o mesmo e continua a ser o mesmo. O presidente da República e o presidente da RENAM têm de sentar. Eles poucos estão preocupados com essas delegações preliminares, etc, etc. Os dois presidentes são as pessoas, digamos, que têm consigo a faca e o queijo na mão. Nós estamos a morrer. Nós estamos a morrer porque estes dois indivíduos estão a deixar o conflito alastrar-se. Mas, quando eu digo que é verdade que não restam dúvidas, do outro lado, há também um certo preclitar no capital político do presidente da RENAM e da sua própria RENAM. Mas quem sai mais a perder, nós se sentarmos e refletirmos maduramente, quem sai mais a perder é o partido do Frelimo, que é o partido que conduz, neste caso, o governo, não é? E o seu presidente. O capital político, nesta altura, da Frelimo, está muito, muito embaixo. Isto é só uma questão de fazer, digamos que, pesquisas de opinião, não é? E chegar a essa conclusão. Não há cultura de sondagens e divulgação, senão quando se quer manipular a opinião. Mas em condições normais, se delegasse a um organismo independente, imparcial, logicamente saindo com uma opinião negativa do lado do governo da Frelimo, não faltariam aqueles apóstolos, emprestando o termo do ex-presidente, apóstolos da desgraça, que poderiam dizer que, pois é, porque aquilo é uma encomenda, não corresponde à verdade. Mas eu digo com toda a franqueza, continuo a entrar no chapa, brinco nas barracas e vou a aglomerações, vou ao cemitério, vou às missas, e como um cidadão normal, né? E depois tenho um condão, todo eu é suspeito, as pessoas falam à vontade comigo. Mesmo no tempo do antaño, sempre falaram à vontade comigo. Diferentemente de alguns ilustres, que quando chegam eles mudam de conversa. Comigo não. E as pessoas dizem, cada metro quadrado, e eu não vou dizer deste país porque não tenho informação de todo o país, mas deste Maputo, tanto o grande Maputo como a cidade de Maputo, cada metro quadrado não se fala de outra coisa. Havemos de chegar lá, é verdade, está na nossa agenda. Quando se deu o caso do Dr. Macuan, não se falava de outra coisa, nos chapas, em cada esquina. E depois, a responsabilização até parece que alguém, não é?
lhes está a soprar ao ouvido, uma telepatia tal que todos, não é, responsabilizam a mesma pessoa jurídica. O que é muito mau. Quer dizer, os políticos não podem fechar os olhos a isto, nem sequer fazer ouvidos de mercador a isto, porque isto é politicamente perigoso. Eu dizia no último comentário, que ainda não existem condições para levantamentos. Nós chamamos greves, manifestações, levantamentos. Ainda não existem condições, né? Mas quando as condições maturarem, não há quem pare. Aquilo que eu dizia, é uma onda que se torna um verdadeiro tsunami. Até os que estiverem encarregues de reprimir esta manifestação, esse levantamento, porque são pessoas humanas, não são robôs, né? Até nós vimos nas primaveras árabes, chegaram a uma altura em que vão pura e simplesmente absterem-se de reprimir, quando as condições se criarem. Portanto, eu quando digo que é politicamente perigoso, é porque se caminha isso. Nós não podemos pensar que está-se a voltar para trás, para os tempos de 74, 75, onde todo mundo, mas todo mundo mesmo, sem exagero, aqueles que não fossem da Frelimo eram uma gota no oceano, uma gota de água doce no oceano. Todos eram. Agora já não. É completamente diferente. A Frelimo, neste país, entrou em apoteose, foi ovacionada, teve um capital político a 100%, mas não aumentou para 150, 200, 300, porque afinal de contas o tempo também tem uma certa responsabilidade de corroer. Exatamente. Ainda à volta da crise político-militar no país, ainda esta semana o vice-ministro do Interior, José dos Santos Coimbra, esteve no Parlamento a ser ouvido sobre aquelas alegadas valas comuns em Sofala e em Manica. Coimbra reafirmou que a polícia não encontrou nenhuma vala comum e acrescenta que houve engano também no número de corpos encontrados em Macossa, isso na província de Manica. Um breve olhar para estes pronunciamentos de José. Bom, começando pelo último pronunciamento, o número não influencia a qualidade. O indivíduo matou 11, matou 13. Na qualificação não influencia em nada. Portanto, não é o problema de 11 pessoas ou de 13. É o problema de pessoas encontradas mortas com sinais de violentamente mortas, não é? Portanto, por assassínio, até com digamos, características de assassínio hediondo, e nas condições em que se encontravam. Isso é que é essencial. O resto não deixa de ser secundaríssimo, não é? Não é elemento essencial. Agora, relativamente às valas, eu não posso nunca abandonar a minha veia também de polícia, como o que falou, não é? E de criminalista que sou. É como na filosofia, a dúvida é que é a força motora. Portanto, enquanto prevalecer aquela nuvem de suspeição, é possível ter havido, como é possível não ter havido. Ora, se se apagou os indícios, uma equipe internacional pode vir demonstrar que havia aqui uma vala. Um exemplo muito simples para quem cresceu no campo, né? Para quem na altura o fenómeno nós não tínhamos explicação, à noite, onde existia um cemitério já antigo, via-se uma claridade que até na altura tinha uma explicação mitológica, que roçava fantasmas e etc, etc. Mas a verdade é uma.
é que é uma libertação de fósforo. Só para dar ideia, o nosso corpo humano tem metais e por via disso, você pode até enterrar, exumar e deitar no outro sítio ou no alto mar, mas hoje existem máquinas para poderem determinar que aqui houve isto. Portanto, eu penso que este facto é um facto que falou-se de uma tal maneira que parecia que era verdade e agora o que permanece é a dúvida. O ministro, o vice-ministro, o polícia no ativo, o comandante da zona, o administrador, o governador, logicamente que não podem nunca chegarem ali e dizer que sim, havia valas. Se não havia, não havia, mas se havia também é de boa filosofia, entre aspas, é de bom tom e toque. Dizer que nunca houve. E nós sabemos porquê. Seria um araquir, né? E isso só se praticou lá para a Ásia. Ninguém mais. Você perdeu uma guerra, era o comandante, e chega perante o rei e você imola-se, né? Com o sabre. Isso pertenceu a tempos que já lá vão. Penso que até agora já não acontece, né? Portanto, ninguém pega na corda e ata-se o pescoço, né? Quando as condições estão boas, a vida está boa, né? Daí que eu acho irrelevante, depois daquela resistência toda, depois de se evitar que jornalistas chegassem ao sítio, e depois de serem impedidos de aproximarem um bocado mais para lá, depois de os jornalistas tentarem chegar lá guiados por alguém, mas depois ficarem com medo porque ouviram o ruído de um caminhão, etc, etc. Então, hoje em dia, os órgãos de informação, apesar de haver também órgãos de informação de desinformação, né? Mas dizia que os órgãos de informação desempenham um papel muito relevante na construção da dúvida que nós temos. Portanto, aquilo que nós consumimos primeiro, quer dizer, não nos vai pedir que nós aceitemos aquilo que disse e não aceitemos aquilo que lemos em primeira mão, e quando parecia que a corda já estava ao pescoço, né, é que os de direito saíram à rua para virem desmentir. O papel é desmentir. Não vai muito tempo que foi uma comissão para Malau para ir verificar a situação. Quando voltou, o que é que disse? Aqueles ali a dizerem que não, nós fugimos disto e isto, somos violentados por A, B e C, e entretanto virem para lá e dizem que não, é o contrário. Quer dizer, na guerra, quando há guerra, a vítima número 1 é a verdade. Na guerra, os que fazem a guerra são proscritores da verdade. Mesmo do outro lado, se existir um dia qualquer coisa desabonatória do lado de lá, não espere que venha de lá dizer que isto é verdade. Existe assim, é como no tribunal. Aliás, o próprio direito penal não obriga que o réu confesse o crime. Não, e a sua confissão, inclusivamente desacompanhada das respectivas provas, é irrelevante. O importante é que haja, de facto, uma comissão de inquérito insuspeita, e essa, se vier dizer isto, pode ter havido qualquer coisa nos corredores que a gente não tenha acompanhado, mas acreditamos mais nessa comissão, porque independente, porque internacional, porque estamos habituados ao contrário. Estamos habituados ao contrário. Até agora, não houve nenhuma comissão de inquérito que viesse dizer que, de facto, o que aconteceu é isto. Pedimos imensas desculpas, estes indivíduos serão responsabilizados, levados à barra do tribunal, etc, etc. Não há. Então, as pessoas estão pura e simplesmente incrédulas em tudo
o que o governo vem dizer depois que se levantaram denúncias sobre determinada situação. Ainda esta semana tivemos o caso do atentado contra José Jaime Macuane. Que mensagem exatamente é que se quer transmitir, portanto, com este atentado, que foi, como disse muito bem, que em qualquer sítio, em qualquer ponto da cidade não se falava noutra coisa quando aconteceu, portanto, este atentado. Que mensagem exatamente é que se quer transmitir com este atentado? Bom, olhando exatamente para o cenário que se vive atualmente no país. A mensagem é a mesma, só que está a subir de tom. A mensagem é a mesma, não começou hoje. Temos que dizer isto é a banda verdade. Quer dizer, é proibido, até há um provérbio lá da tradição, você não concorda com o rei, muda de terra. Quer dizer, a democracia é o contrário disso. E até já ouvi de algumas ilustres figuras irrespeitáveis que a partir da altura que eu ouço uma coisa dessa, eu diminuo muito da respeitabilidade que eu dava a essa pessoa. Já ouvi ilustres figuras a dizerem que as democracias ocidentais não são para nós, os africanos. Quero dizer, digamos que monarquia, a liberdade de expressão é diminuta, ou pertence a algumas pessoas, alguns aristocratas, algumas pessoas ilustres, e nós vemos mesmo entre nós. Há pessoas que estão autorizadas a dizer tudo e mais alguma coisa, e não são baleadas. No dia que começarem a balear também essas, até a nossa opinião vai começar a mudar um bocado. Pois. Por exemplo, balear um comentador da TVM, daqueles que estamos habituados a ouvir sempre, a cortejar, a bajular, mas nunca ouvimos que ele recebeu uma lição. Estamos habituados, né, a ouvir dizer que, olha, o fulano de tal maneira que isso já não é novidade. Sabe qual é a novidade hoje? Quem é o próximo? Essa é a novidade que as pessoas querem saber quando ouvir dizer que, olha, Frangulos foi baleado ou foi molestado com pé de cabra, que nem o João Massango. Já não, quer dizer, o cão abanar o rabo não é notícia, mas o rabo abanar o cão é notícia. Pois. Nesta altura já não é novidade. Ora, que mensagem? É mensagem de medo. O que se pretende? Pretende-se boca selada. É a chamada, mais uma vez, repito, para os que me assistem, escreve-se assim mesmo, Omerta, O-M-E-R-T-A, a lei do silêncio. É uma lei essencial na máfia, em todas as organizações criminosas. O silêncio, existem outras, mas esta é fundamental. Então, o que se pretende é o silêncio desses que dizem coisas que não agradam aos que podem molestar, os que dizem coisas que não agradam. E, no entanto, é verdade que as pessoas vão ficando com medo mesmo, né? Umas até desaparecem da arena e perde a democracia, perde a liberdade de expressão, mas mais do que isso, e eu digo mais uma vez, a pessoa suspeita, e aqui para poder levantar a suspeita, é investigar ao exaustão e apresentar pelo menos uma vez que, olha, os que molestaram
o João Massango são estes. Os que balearam o Carlos Jack são estes. Os que balearam o professor Jaime Maquan são estes. Julgar com transparência, com isenção. Hein? Aí é que vai a suspeição começar a diminuir, vai se mitigar a suspeição. Porque nesta altura a suspeição, ou por causa da sua, digamos, inoperância, não é incompetência, da sua inoperância, do seu silêncio ensurdecedor, do seu silêncio criminoso. No fim do dia, a responsabilidade é do governo. Governo de quem? Governo da Faria Lima. E quem perde mais entre... Desculpe mais uma vez. Os que são silenciados, entre os que são silenciados e os que se solidarizam com os molestados silenciados, e o governo e o partido que sustenta esse governo, quem perde mais é o governo e o partido que sustenta. Disto, o partido Frelimo não pode ter dúvida, nem pode pensar que é por andar a intimidar essas pessoas que o prejuízo sai. Pelo contrário, aumenta. As pessoas estão, nesta altura, em cada metro quadrado, a dizer não, isto não pode continuar assim. Isto não pode continuar assim. Como? Elas nem sabem responder à pergunta, mas têm a consciência de que isto não pode continuar assim. Portanto, um estado de medo, um estado de perseguição, não é? E terror contra os que dão sinais no sentido contrário. Quer dizer, o que vai acontecer, eu até costumo satirizar, o que vai acontecer um dia é que alguns com ideias contrárias, mas da mesma casa, vão começar a aparecer baleados. Porque, afinal de contas, o problema aqui é você não dizer nada que não lhes agrade. Tem que dizer o que lhes agrada. Este é o sinal. Diga aquilo que nos agrada. Você não quer, para além de outras coisas mais, a lei do chumbo em primeiro lugar. E o chumbo duas vezes, em duas perspectivas. Há casos até que não te procuram com chumbo de arma de fogo, mas com chumbo para você se calar. Alguns, porque não aceitam, depois vem outro tipo de chumbo. Há uns que até nem merecem ser começados por tentar aliciá-los com chumbo, com dinheiro, né? E vão direto ao chumbo, portanto, da Makarov. Mas isso pode vir a pegar moda para dentro da própria casa. Até agora, o problema é com aqueles opositores. Mas amanhã vão começar a dizer, afinal, não é só contra aqueles. Parece que nós também estamos sujeitos ao mesmo tratamento se nos opusermos àquilo que o nosso patrão quer, que neste caso o patrão não é o povo. Exato, muito bem, já estamos mesmo a caminhar para o fim deste espaço de análise. Vamos agora olhar para o último ponto, tem que ver com a visita do Presidente da República a Tete. O Presidente da República ainda ontem esteve no distrito de Mague, falou para a população e disse que a população deve-se concentrar-se na produção para fazer face à crise económica que se vive no país e a nível internacional. E também hoje o Presidente da República esteve em Zumbo, no distrito de Zumbo, ainda em Tete, onde, portanto, inaugurou um sistema de frio para a conservação de pescado que sai da Albufeira de Corabaça. Em linhas gerais, como é que vai esta visita do Presidente da República à província de Tete? No primeiro dia esteve com Ian Khama, o Presidente de Botsuana.
Bom, em parte é bom, porque ele vê com os próprios olhos os sinais da guerra, as consequências da guerra, a atrapalhar todo o esforço do governo cumprir com o seu programa. Mas eu acho, e isto aqui estou a reiterar, a repetir, que não é a prioridade nesta altura. Quando diz prioridade, no meio de muita agenda, qual é a agenda prioritária do presidente? O presidente deve se concentrar nos esforços da paz. Isto é clavicular. Deve se concentrar nos esforços da paz. É de louvar, de facto, a sua deslocação, o seu contacto direto, esta governação direta, não é? A moda grega, não é? Mas é importantíssimo que se concentre nos esforços da paz. E deve deixar de pescar à esquerda e virar para a direita. Quer dizer, não pode, ao almoço, num discurso, dizer que quer a paz a todo o trance, tudo vai fazer para que a paz aconteça, e no fim do dia, a hora do jantar, manda contingentes, blindados e tudo mais, sinais de guerra, não é? De vontade de continuidade de guerra. Quer dizer, as pessoas ficam atônitas e a seriedade do presidente é que fica em causa. O presidente tem que ser uma pessoa séria, tem que honrar o lugar em que se encontra, tem que honrar o seu juramento. E eu aqui fiz uma encenação num dos comentários. O presidente tem de honrar o seu juramento. Nesta altura, os moçambicanos estão a pedir paz. Nós, se formos a ver, são viaturas, a indústria hoteleira, o turismo está afetadíssimo. Andam aí instâncias turísticas às moscas por causa desta guerra. E não pode minimizar. Porque minimizar é dizer que quer mais. Só quando estiver, sei lá, em que ponto é que vai reconhecer que de facto existe guerra. Em ponto pequeno, ou em ponto médio, ou em ponto maior. Guerra é sempre guerra. O que um país precisa, um povo precisa, é o contrário disso. Para poder ir à sua machamba, como dizia o Rajendra num dos comentários, que a economia é como uma gazela. Um bocadinho de barulho, ela assusta-se, vai embora e só vai parar e pôr o ouvido à escuta até ter a certeza de que aqui não há perigo nenhum, é que vai descansar. Então, não é com um tiro aqui, um tiro ali, nem que seja um tiro para os pássaros, um tiro para o ar, que as pessoas vão de ir à machamba. Isto é essencial. Nós hoje estamos a correr riscos de uma fome, em parte de, digamos, fonte natural, que é as calamidades, mas, por outro lado, uma fome que vai ser a consequência das pessoas não irem para a machamba, de abandonarem as suas machambas. Exatamente, muito bem. Muito obrigado, António Frangoullos, pela presença na noite informativa. Neste momento vamos a um breve intervalo, depois deste espaço de análise. Voltamos dentro de instantes com o essencial da informação. Até já.